A Multiex, composta pelo Estúdio Experimental de Arte, Design e Moda, e a Icon, Agência Integrada de Comunicação, apresentam Sou Mais RPcast, seu podcast de relações públicas e comunicação. Sejam bem-vindos ao RPcast. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a imagem corporativa e como relações públicas contribuem para a construção dessa imagem. Eu sou Arthur Braga e hoje eu tenho aqui como meu convidado ele, o Michael Alves. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Arthur. É um prazer estar aqui participando do RPcast. É a minha primeira vez também participando de um podcast, mas o que eu tiver de conhecimento eu vou tentar trazer aqui. Tá bom? Muito legal. Bom, nós sabemos que o Relações Públicas trabalha com a gestão de comunicação ali, com a gestão de públicos diversos, né, dos stakeholders e dos stockholders, inclusive, das organizações, né? E como você acha, assim, de repente, que o Relações Públicas contribui, né, para a construção da imagem da organização? Legal. Bom, antes da gente chegar nisso, eu vou só falar, gente, a importância da imagem, né, de uma organização. A imagem da organização, ela é muito importante porque ela é como ela se reflete para a sociedade. Então, é o posicionamento dela no mercado, diante ali, tanto ao público interno quanto ao público externo. E como o RP ajuda nisso, né? O RP é praticamente quem constrói toda essa imagem, né? Porque é a gente quem cuida da parte analítica, é a gente que faz todo o estudo, é a gente quem vai fazer todas as pesquisas para poder entender justamente o que eu falei, que é o pessoal, o mercado, entender os públicos, para daí sim a gente começar a ter uma ideia de quem é e como ela vai se posicionar. E é muito importante também a gente ter bem separado a diferença de imagem e de reputação. Exato. Né? A imagem geralmente está ligada ali à cultura da empresa, à linguagem que a empresa aborda aí com seus públicos tanto internos quanto externos. Já a reputação é como essa imagem repercute em meio aos campos sociais, né? Exato. Tem um pouquinho diferente, mas elas estão andando bem juntas, porque é a imagem, né? Então, é como ela se construiu, como ela se consolidou no mercado, né? E aí reflete nisso, né? Que se reflete no posicionamento dela, mediante as mídias, né? Então, tem a ver também um pouquinho com a reputação. Não está diretamente ligado, mas tem ali, elas andam bem próximas, tanto a imagem da empresa quanto a reputação. Porque a reputação a gente sabe que é difícil também, né? De manter ela sempre positiva. A reputação, ela vive sempre em ameaça, por assim dizer, né? Como diria uma professora nossa. A gente não tem que estar preparado para se a crise acontecer, é para quando a crise acontecer, né? Exatamente. Falando em crise, uma boa reputação, ela consolida a imagem da empresa, contudo, ela não deixa essa empresa passível aí de sofrer uma crise de imagem, né? Então, tem aí uma ação preventiva, um planejamento estratégico para a prevenção de crises, também é uma das atribuições de relações públicas, né? Exatamente. E acho que isso é fundamental. A importância das relações públicas dentro da empresa fora todos os fatores, né? Que ele constrói, que ele ajuda. A importância dele também tá ali estar presente na gestão de crises, né? Então, a gente não pode deixar acontecer, mas a gente sabe que todas as marcas estão aí, né? Principalmente agora com as mídias sociais, então elas estão sempre online, estão sempre participando, muito visível. Então, é de suma importância ali que o relações públicas da empresa já tenha tudo desenhado, tudo bem estruturado, para que quando aconteça, a gente sempre torce para que não aconteça, mas para que quando aconteça, né, já está tudo bem esquematizado para que dê certo. Falando também de imagem, reputação, né, agora está em alta aí as questões do ESG, né, e das ODS. E o ESG, né, ele trata da governança, trata do ambiental e do social. E as empresas que querem abrir o seu capital, elas precisam cumprir alguns critérios, né, para conseguir aí abrir o seu capital, ter os seus selos, através desses selos, as qualificações para mostrar que é uma empresa de ordem sustentável e assim contribuindo também com as ODS, né, que são as ordens de desenvolvimento sustentáveis estipuladas pela ONU aí na Agenda 2030. Eu acredito, Michael, corrija-me se estiver errado, né, que essas empresas que atuam diretamente com o ESG, né, precisam estar muito alinhadas com a cultura da empresa, com as lideranças da empresa, elas precisam estar sempre acompanhando aí as tendências de mercado, né?
para trazer aí novidades para dentro da sua empresa, adequações, para melhorar não só o desempenho da sua imagem corporativa, mas também os seus resultados sociais também, né? Então, dentro do ESG, trabalhando ali a governança, trabalhando ali as questões ambientais e as questões sociais, é uma forma também de promover a imagem, né? E de consolidar a reputação da empresa. Você concorda? Exatamente, concordo super, Arthur. O ESG, né, ele chegou realmente como uma forma de fazer com que as empresas cumpram, né, com essas necessidades sociais. O planeta precisa, né? Exato. Mas também ela veio também como uma forma de trazer essa consciência para dentro da empresa, né, para os próprios funcionários começarem a refletir sobre isso e qual é a importância disso dentro da empresa e na nossa vida, qual o impacto que isso gera, né? Diretamente e indiretamente, porque quando a gente trata de meio ambiente, a gente trata de um modo geral. Então, sim, eu concordo em gênero e letra com você. Maravilha, maravilha. Outra coisa também que eu acho muito interessante é que a gente se preocupa muito com a reputação pro lado de fora da empresa, né? Sim. E muitas vezes as empresas acabam esquecendo, né? Acabam por esquecer de fazer uma gestão de reputação interna, né? E aí entra o RP de novo aí com essas pesquisas de clima organizacional, né? Para contribuir aí com a temperatura da empresa e levar as informações para os dirigentes, né? Para os diretores ali, de como o funcionário está percebendo a realidade de trabalho dele hoje. Você acredita que o trabalhador ele anda mais exigente em relação à cultura da empresa, ou que as empresas estão se adaptando mais às necessidades dos seus trabalhadores? São os dois pontos, eu acredito muito nos dois. Primeiro, que eu acho que, assim, na verdade, os trabalhadores estão começando a enxergar, a observar, né, que a gente não vive só pelo trabalho. A gente vive, a gente tem uma vida, que muitas das vezes a gente trabalha. Na verdade, o nosso foco é trabalhar para que a gente tenha uma vida saudável, uma vida, né, tranquila, e que a gente consiga fazer as nossas coisas e a gente não fique preso ali 100% ao trabalho, às atividades da empresa e tudo mais. E a empresa está observando isso. Então, um ponto que você trouxe sobre a pesquisa de clima, né, a pesquisa organizacional, para poder entender como é que está o público interno da empresa, isso eu acho que é assim, obrigatório. Acho que todas as empresas têm que fazer isso. Porque ela tem que entender, antes dela se posicionar frente ao público externo, ela tem que entender o que seu público interno está pensando sobre a empresa. Sim. Muitas das vezes, o próprio público interno não faz ideia do que a empresa é, sabe? Não entende os propósitos, não entende a missão da empresa. Não é um multiplicador da própria marca, né? Exatamente. E se eles não estão promovendo a marca internamente, como que a empresa vai se preocupar em promover externamente? Porque o nosso público interno é o nosso principal público. Porque é eles que também acabam trazendo o resultado, né? Porque é a partir do trabalho deles... Eles literalmente constroem no seu dia a dia a imagem da organização. Exato. Mesmo porque mapear um posicionamento externo hoje é mais fácil, né? A internet está aí para isso. Você vê aí as menções, quais são as menções positivas, as menções negativas da marca, né? E aí você consegue ali fazer uma análise de sentimento, fazer uma boa investigação de como a sua marca está repercutindo. Agora, se você não faz aí uma gestão com uma pesquisa de clima organizacional, se você não tem uma boa política de comunicação interna, se você não tem aí um sistema de dar ouvidos ao seu trabalhador, ao seu colaborador, né? Você não vai ter resultados efetivos, né? Encontrar quais são os reais pontos de melhoria para que o seu trabalhador se torne um multiplicador da sua marca, que ele recomende, que ele faça uso e que ele acredite, né, na sua missão, na sua visão e que pregue, né, os seus valores. Exatamente. Lidando também com essas questões de reputação, com essas questões, né, de construção de imagem corporativa, o que você acredita que seja a maior dificuldade de propagação de imagem, assim? Você acha que está na captação de públicos? Assim, para o novo empreendedor, qual é a dificuldade que ele vai encontrar para consolidar a sua imagem perante a sociedade? Olha, a maior dificuldade que eu vejo atualmente é trabalhando numa agência de comunicação, então que eu vejo que que a maior dificuldade desse público que está iniciando ali, né, dessas empresas que estão começando, é se posicionar perante o mercado. Então, como que eles fazem isso, né? Como que eles vão atrair essa atenção das pessoas, dos seus clientes? Como que eles vão conseguir fazer isso? Qual é o tipo de estratégia que eles fazem?
E aí, eles precisam sentar, primeiro, antes de tudo, primeiro entender muito bem qual é o seu negócio, qual o tipo de negócio que você vai prestar para a sociedade e como que você pode atrair a atenção dessas pessoas, né? E assim, no momento que a gente vive, em que as mídias sociais estão super em alta, né? A gente trabalha só com essas ferramentas. E uma empresa que não tem esse foco ali de estar trazendo a sua visibilidade através delas, não utilizando dessas plataformas que já estão disponíveis, nossa, ela está começando super errado, sabe? Eu acho que muita coisa mudou, né? E a gente está vendo aí que a tecnologia, a internet, está cada vez mais trazendo possibilidades para dentro das empresas. E se as empresas não estão prontas e preparadas para poder começar a trabalhar com esses recursos, ela não vai conseguir ter o sucesso que ela espera, sabe? E é importante mapear o cenário onde você vai se estabelecer também, né? Sim. Gente, o RPCast ele também é transmitido na Rádio Fianfaan, né? Não deixem de seguir a rádio aí nas redes, seguir a Icon, a Multiex, a Sou Mais RP, a RP na Fian. E hoje nós temos aqui a indicação de um filme chamado O Candidato. Em O Candidato fica claro o impacto do profissional de relações públicas, né? E o poder que este profissional tem na construção e consolidação de uma imagem, né? na questão organizacional aí da sua empresa. Michael, muito obrigado pela conversa de hoje. Espero que nos vejamos mais vezes. Seja sempre bem-vindo ao RPCast. Obrigada, Arthur. Obrigado pelo convite e tamo aí, né? Deixa suas redes pro pessoal também. Claro. Vou deixar a minha rede da minha empresa, né? Então é a malves.assessoria e acho que é isso. Obrigado. Multiex, composta pelo Estúdio Experimental de Arte, Design e Moda, e a Icon, Agência Integrada de Comunicação, acabou de apresentar o Sou Mais RPCast, seu podcast de relações públicas e comunicação. Até o próximo episódio!